Senhor, tua luz traz imensa paz. Tu és a verdade e o caminho, porto seguro das aflições, amparo ao sofredor. Suave o jugo por teu amor, ó bondoso Senhor. Suave o jugo por teu amor, ó bondoso Senhor. Senhor, tua luz traz imensa paz. Tu és a verdade e o caminho, porto seguro das aflições, amparo ao sofredor. Suave o jugo por teu amor, ó bondoso Senhor. Suave o jugo por teu amor, ó bondoso Senhor. Bondoso Senhor. Essa, quando virar a gente, vai ser cantora. E a cachorra. Ai, Senhor. Vamos lá. Mais uma aqui, peraí. Nossa, amado. E o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama, te envolverão. Ama e a natureza e toda a beleza é fruto do amor. Ama, perdoa, e o boa, muito mais amor. Ama, pois a lei divina que o mestre ensina é a lei de amor. Que a canção mais bela é a que revela as notas do amor. Ama, que o amor te espera nas altas esferas para compartilhar.
te inspira, faz do peito a lira. Vive aí, voar. Ama do amor. Mais uma. Maria, suave lírio de luz, vem ouvir nossa prece, perfumar nossa messe. Doce mãe de Jesus, vem, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos da dor, suplicando o teu amor. Doce Maria, cheia de graça, vem ouvir este hino amparando os enfermos com seu manto divino. Doce Maria, cheia de graça, vem ouvir este hino amparando os enfermos com seu manto divino. Muito obrigada, Carlos, muito obrigada pela escolha dessas canções. Essa última aí, fala de Maria, é importante para o dia de hoje, para a nossa palestra. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer recebê-los no dia de hoje. A gente vai dando início, então, ao nosso trabalho com a página de abertura. Quem vai fazer a leitura hoje é a Jane. Eu vou dividir aqui a página com vocês para que todos possam acompanhar a leitura e o comentário e, em seguida, a prece. Vamos lá. Jane, bem-vinda. Está liberado seu microfone. Sim. Boa tarde a todos. Que possamos nos envolver nessas vibrações, como já diz a proposta, nessas vibrações fraternas, né? E a tema da página é solicitação fraterna.
que diz assim para a gente, o nosso companheiro André Luiz, do livro Agenda Cristã. Ajude com a sua oração a todos os irmãos que jamais encontram tempo ou recurso para serem úteis a alguém, que se declaram afrontados pela ingratidão em toda parte, que trajam os olhos de luto para enxergarem o mal em todas as situações, que contemplam 1000 castelos nas nuvens, mas que não acendem nenhuma vela no chão, que somente cooperam na torre de marfim do personalismo, sem lhe descerem os degraus para colaborar com os outros, que se acreditam emissários especiais e credores dos benefícios de exceção, que devoram precioso tempo dos ouvintes falando exclusivamente de si, que desistem de continuar aprendendo na luta humana, que exibem o realejo da desculpa para todas as faltas, que sustentam a vocação de orquídeas no salão do mundo, que se julgam centros compulsórios das atenções gerais, que fazem o culto sistemático à enfermidade e ao obstáculo. São doentes graves que necessitam do amparo silencioso. Uma página belíssima, né? Para que a gente possa refletir diante de algumas necessidades que são tão reais na nossa rotina cotidiana. E que o número de enfermos é muito maior do que a gente imagina, né? E que algumas enfermidades emocionais, a cada dia, elas se alastram em função das escolhas, em função das opções emocionais, psíquicas que ainda realizamos. E o que o André Luiz propõe para a gente nesse momento? Quando a gente se observar numa situação, numa condição temporária, né? Porque o processo de enfermidade, hoje nós estamos um pouco menos enfermos, mas amanhã poderemos estar mais, de acordo com o caminho que trilharmos internamente. Então, façamos oração por nós e façamos oração principalmente aqueles companheiros de jornada que ainda alimentam determinados tipos de sentimentos, como esses aqui trazidos pelo nosso companheiro, porque em situações adversas da vida, como nós não podemos alterar a realidade, a paisagem mental, moral e emocional do outro, o que podemos fazer? Orar, para que num tempo ele desperte e busque a sua trilha de luz. Que vibrações possam nos envolver, então, diante dessas boas palavras trazidas por André Luiz, então, que nesse momento possamos convidar o nosso coração, convidar a nossa mente, para que possamos fazer a nossa prece inicial, dizendo assim: Pai de bondade, aqui nos encontramos, neste grande hospital de amor que se chama planeta Terra, neste grande educandário de luz, nesta grande oficina que nos dá a oportunidade dia a dia de construir um novo ser através da transformação e do despertar do nosso espírito. Obrigado, Senhor, por todas as dragas de medicamento que Tu designa a cada um de nós nesse momento, em que iremos direcionar o nosso raciocínio, iremos abrir, Senhor, os nossos canais mentais, para recebermos instruções salutares em torno desse tema tão importante, que é o suicídio. Fortalece-nos, Senhor, para que possamos valorizar cada minuto, cada segundo da nossa existência, considerando os painéis de enfermidade que se encontram na mente de muitos companheiros que se encontram ligados nesse momento de educação, de construção. Que a Tua paz, a paz dos espíritos socorristas desta casa, possam nos inspirar e nos envolver em mais uma tarde de comunhão. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Jane. Então, é com muita gratidão que a gente recebe o Marco Juve,
e a Norminha para falar um pouco para a gente sobre esse tema, né, depressão e suicídio. O tema da palestra deles é a visão científica e espírita sobre a depressão e o suicídio. Sejam muito bem-vindos e acolhidos pela nossa casa, Norma e Marcos Júver. Norma, começa? Está liberado o microfone. Boa tarde a todos. Adriana, me libera para compartilhar, por favor? Está liberado. Ok. Tudo ok, Adriana? Tudo ok. Vamos lá, pessoal. Trazer aqui, né, um pouquinho de tudo que eu tenho estudado sobre esse assunto, como a Jane, a própria Adriana, falando aí de tamanha importância, né? Então, depressão e suicídio. Falar é a melhor solução. Mas nós precisamos entender, né, uma diferença entre depressão e tristeza. Porque hoje, no senso comum, é muito fácil a gente ouvir a pessoa falar, nossa, fulano está depressivo. Será que nós entendemos realmente? Estar triste significa estar depressivo? Então vamos estudar um pouquinho. Tristeza, né? Vamos pegar agora para entender o que é a tristeza. Primeiro, a tristeza é o sentimento inato do ser humano. Todos nós nascemos com a tristeza, como nascemos com a alegria, com o medo, né? Que é uma emoção básica do ser humano. Mas olha o que me diferencia, a tristeza, ela tem uma duração, um prazo mais ou menos determinado, que cientificamente nos coloca aí numa faixa de, no máximo, 2 semanas. Tá? Ela tem uma intensidade que não me paralisa. O que é isso? Eu estou triste, mas eu consigo sair para trabalhar, para estudar, eu consigo ter a minha vida em movimento, apesar de estar me sentindo triste. E as causas? A tristeza, ela tem uma causa plausível. Eu sei o porquê eu estou triste. Posso ter sido perda de um ente querido, perdi o emprego, terminei um relacionamento. Eu tenho um porquê. Tá? Aí vamos dar uma olhadinha na depressão. No caso da depressão, a duração sem tratamento pode levar meses ou anos. Mesmo com tratamento, gente, é um tratamento dependendo da gravidade, que depressão também tem níveis, né? Que pode se prolongar por um certo tempo. Intensidade. Diferentemente da tristeza, a depressão ela te paralisa. O que é isso? Eu não consigo mais dar conta dos meus afazeres diários. Né? Temos casos de pessoas que realmente deitam na cama e não levantam nem para tomar banho. Quando estamos falando de uma depressão já num estágio muito grave. Né? E as causas? No primeiro momento, por exemplo, quando o paciente chega no meu consultório, ele me traz aqueles sintomas, mas ele não sabe dizer por quê. Né? E com o trabalho, a gente vai investigar a causa daquele sentimento. Mas muito existe uma coisa que nós chamamos também de vazio existencial. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente o porquê desse vazio, que causa também a depressão. Eu trouxe aqui, né, alguns sintomas, olha, angústia, irritabilidade, insônia, cansaço, desejo de morrer, sensação de falta de sentido na vida, esse vazio existencial. Né? Trouxe aqui para ilustrar. Não vou falar de um por um, tá? Questão do nosso tempo. Algumas causas da depressão também, fora, né, tem aqueles sintomas, e aí são as causas. Bebida alcoólica, drogas, perdas da vida. Nós vivemos num mundo hoje que nós não sabemos lidar com as perdas. Né? E não são só perdas de entes queridos, não. É perda de emprego, é perda de dinheiro. Nós estamos realmente com muita dificuldade de entender o que é viver. É questão de bullying nas crianças, né, principalmente, e questão de sexualidade. Também vemos hoje na sociedade que é um grupo que realmente tem muitas pessoas nesse estágio aí depressivo. Vou falar um pouquinho como a depressão afeta o nosso cérebro. Só para a gente entender um pouquinho, vocês vão ver por que eu trouxe esse slide. Se vocês derem uma olhadinha no cérebro normal e o depressivo. Então, tem esses conezinhos, verde e amarelo, né? Esses são os nossos neurônios.
E essas tipo umas estrelinhas são os nossos neurotransmissores, né? E vocês podem ver que no cérebro depressivo é mínima a quantidade desses neurotransmissores. Quais são esses neurotransmissores? Os mais falados, né? Serotonina, dopamina e noradrenalina. Não, mas por que você está falando isso? Porque são esses neurotransmissores que são responsáveis pelo meu ânimo, pela minha felicidade, pelo meu movimento corporal, tudo que uma pessoa em depressão não tem, visto que ali está tão pouquinho, né, a produção, tá? Vou falar um pouquinho dessa questão de medicação. Por que tomar? Se nós voltarmos no slide anterior, por isso que eu fiz esse link. Olha só, a produção de neurotransmissores está ruim, está baixa por algum motivo, né? Então, por que eu preciso tomar a medicação em alguns casos? Imagina, gente, quando eu tenho um problema intestinal, o que eu faço? Eu vou procurar uma medicação para regular a minha flora intestinal, porque o nosso corpo é química. Então, a química está desequilibrada. Então, eu preciso tomar uma medicação para que essa medicação haja no meu organismo e reequilibre a química. O nosso cérebro é exatamente a mesma coisa, tá? Só que, por que não tomamos? Aí vem um pouco dessa questão do preconceito, né? Foi criado essas questões assim, você vai tomar remédio tarja preta, vai ficar viciado, né? Porque remédio tarja preta é coisa de maluco. Você não precisa disso, não. Gente, eu sou psicóloga, eu não sou médica, eu não receito, né? Eu conheço um pouco que eu preciso estudar, mas se o teu médico te indica, se você apresenta um quadro e você vai ao médico e ele te indica, tome a medicação. Porque essa questão de viciar, vocês vão ver mais um pouco. Na outra, depois eu volto nesse link para vocês verem. Ó, como tomar? Sobre orientação médica. Como não tomar? Que é aí que está o perigo do vício. Hoje eu não estou legal. Não estou me sentindo bem. Vou pedir a Adriana. Adriana, que comprimidinho de ansiedade aí para me dar? Aí a Adriana me dá um comprimidinho de ansiedade. Naquele momento eu fico um pouquinho melhor, tá? Daqui a 2, 3 dias estou eu passando mal de novo, aí eu vou na Jane. Já estou sem graça de ir na Adriana, eu vou na Jane. Jane, me dá um comprimidinho aí. Isso é como não tomar. Isso é que vicia. Por quê? Porque eu coloco uma substância química no meu organismo hoje, aí ela dá uma subidinha, né? No dia seguinte eu já não tomo, ela cai de novo. E não fica nessa oscilação. Tendo um acompanhamento médico, gente, o médico vai falar para você, olha, nós vamos começar o tratamento de 6 meses. Então tá, vamos lá, você vai tomar assim, assim, assim. Volta daqui a um mês, vai ver como é que a pessoa está. E aos poucos ele vai fazer o que nós chamamos de desmame, mas é uma coisa com segurança. Ele vai começar a retirar a medicação, porque o meu organismo já está dando conta de produzir por ele mesmo, novamente, aqueles neurotransmissores que estavam faltando. Tá? Então, essa é a maneira de como tomar e esquecer um pouco essa questão desse preconceito. Tá? Eu trouxe aqui alguns fatores, né, que auxiliam na depressão, que é a alimentação, né, é a alimentação saudável, a luz solar, que a luz solar, quando ela bate e entra na nossa retina, ela se transforma em serotonina, que é um dos neurotransmissores responsável pelo nosso prazer, e exercício físico, que também age da mesma forma, tá, gente? Aí vamos falar um pouquinho aqui desse setembro amarelo. Nós estamos em outubro, né? Mas o importante, essa frasinha que eu botei ali em cima, ó, de janeiro a janeiro. Porque, ok, se intitulou Setembro Amarelo, mas a gente não pode pensar que as pessoas só se matam em setembro, né? Todos os dias, pessoas estão se matando. Todos minutos, todos segundos. E vocês vão ver um pouquinho mais à frente. A Organização Mundial de Saúde, ela coloca para a gente, esse foi o dado mais recente que eu achei, 2016, a cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio. Aí eu fiquei pensando, 40 segundos. Vamos fazer um cálculo, gente. Olha só, o nosso culto normal, né, do Cefat que a gente faz à noite, vamos botar em torno de 40 minutos, até ter, né, que a gente depois ainda fica lá conversando um pouquinho. Vamos botar 40 minutos. Se eu pegar 40 minutos e multiplicar por 60 segundos, dá 2.400 segundos.
Se eu pegar 2.400 segundos e dividir por 40 segundos, a cada culto nosso, gente, 60 pessoas morrem no mundo. Então, eu trouxe esse cálculo porque talvez a gente não pare para pensar na dimensão que é esse problema, né? E o quanto nós temos que nos vigiar para não sermos, em algum momento, uma mola propulsora para que isso aconteça com alguém. E uma das questões também que hoje me preocupa muito, né? A gente tem filho jovem e vê muita coisa na mídia, e chega também no consultório, e eu dei esse nome, depressão na sociedade do espetáculo. Por que as pessoas estão se deprimindo tanto? Vê se vocês concordam comigo, que tem um pouquinho a ver com isso. Realidade e redes sociais, né, pessoal? Ninguém pode estar triste no Facebook. Tristeza não dá ibope. Então, eu estou sofrendo, mas eu vou fazer uma selfie maravilhosa. Eu estou em depressão, mas eu não. Ninguém quer ficar do lado de pessoas depressivas, né? Fala assim, pô, fulano é chato, né? Não, fulano está doente, gente. Depressão é uma doença, não é invenção. Só quem teve sabe dizer o quanto é difícil, né? Mas o que a sociedade nos cobra, né? São sorrisos, são corpos sarados, são pessoas sempre extremamente felizes. E a nossa realidade não é essa. Até porque nós não nascemos, não estamos num planeta feliz, então nossa realidade não é essa, né? Mas quando eu começo a precisar usar essas máscaras para mostrar para o outro uma coisa que eu não sou, é por isso que eu me deprimo. Porque quando eu tiro a máscara e eu olho no espelho e deparo comigo mesmo, e aí eu vejo realmente o sofrimento que eu estou. E o quanto me faz sofrer mais ainda ficar mostrando aos outros uma pessoa que eu não sou, uma felicidade que eu não tenho. Eu trouxe essas 3 figuras aí só para ilustrar. Essas 3 pessoas, aqui essa moça ruiva, no barco, esse último, que era o pai de família, e nessa outra foto, o rapaz de óculos, que era o cantor de uma banda. Todas essas postagens, gente, foram feitas no máximo 1 hora antes dessas pessoas cometerem suicídio. Então, diz para mim, como é que estava realmente a saúde mental dessas pessoas? Elas eram felizes? Não quero, estou aqui colocando motivo, cada um tem seu motivo. O importante, acho que não é isso, o importante é a gente tentar viver uma realidade, né? Porque, olha lá o sorriso dele. Quem diria que ele iria cometer o suicídio? Né? Não tem cara. Suicídio não tem cara. Aí eu trouxe aqui, né, algumas maneiras bem de ajuda, né? Que é a terapia, medicação, quando necessário, e médico especialista. Por que eu botei médico especialista? Porque eu vejo N pessoas, amigos, pessoas que chegam no consultório e falam assim, não, o meu cardiologista me receitou um antidepressivo. Não estou aqui falando mal do cardiologista, mas ele estudou para ser cardiologista. Quem receita remédio para depressão é psiquiatra. Entendeu? Você imagina que se eu tenho um problema de coração e vou num gastro. Não tem lógica, gente. Então, a gente tem que se preocupar com essa questão também, de procurar a pessoa certa para que a medicação seja realmente eficaz. Né? E nós temos aqui tecnologia positiva, né? É o CVV. Ele lançou esse, ó, Tá Tudo Bem, que é um aplicativo que você baixa no celular, você conversa, pede ajuda, né? Tem o número deles, 188. E o que acontece? O que o CVV fala muito, né? Porque existe essa questão assim, não fale suicídio. Quanto mais fale em suicídio, mais as pessoas se matam. Não. A gente precisa esclarecer. Existe uma diferença enorme entre simplesmente falar ali na esquina sobre alguém que se matou, ou você estudar sobre o assunto para que você possa passar e esclarecer as pessoas, tá? Como nós temos um tempinho, o que acontece? O ano passado, outubro do ano passado, dia 6 de outubro do ano passado, uma amiga minha da faculdade, ela cometeu suicídio, se jogou do 8º andar.
Ninguém olhava para ela e ninguém dizia. A Regina era só felicidade, era sorriso o tempo todo. Foi um choque para todo mundo, né? Mas por quê? Justamente ela vivia naquela sociedade do espetáculo. E o quanto isso faz mal. E aí nós temos aí, ó, um leque de ajudas, né? Eu assistindo uma palestra, né? Falar isso com a Jane, principalmente, eu vi uma coisa bem legal, que foi um seminário que eu escutei, o André Trigueiro que falou, que em umas casas espíritas, eles estavam colocando algumas setas, escritas assim, precisa de ajuda, como você está? Com essas frases do CVV, e direcionando para uma sala. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas, infelizmente, ainda têm vergonha de dizer que está com depressão. Justamente por quê? Porque muitas pessoas não acreditam que a depressão é uma doença, né? E que leva ao suicídio, né? Uma coisa está vinculada com a outra. Então, essa questão de propagar, por exemplo, em 2017, nos Estados Unidos, teve aquela série Os 13 Porquês. Quem tem filho mais jovem deve saber o que eu estou dizendo. É uma série que conta o suicídio de uma adolescente, tá? Então, tudo que aconteceu, como é que foi, quem causou, tá? Só que eles viram que a taxa de suicídio em adolescente, durante a apresentação da série, aumentou em mais de 27%. Por que isso, gente? Porque isso não é falar, isso não é esclarecer, isso é eu incentivar. Porque eu, por exemplo, eu fui assistir até, né, com questão de aprender, tirar algum aprendizado ali com o meu trabalho. Eu não consegui passar do 3º episódio. Me fez um mal enorme. E aí eu parei de ver. Aí você imagina uma pessoa que esteja com ideações suicidas. O que isso pode fazer com ela? Então a gente tem que saber falar. Não adianta eu dizer para ela assim, se tu quisesse morrer, você se matava, vem falar comigo. Se quisesse, da próxima vez, quando quiser morrer, faz direito. São essas coisas, né? E cadê nossa humanidade para entender que quem está tentando suicídio, gente, na verdade não quer morrer. Não quer. Quer chamar atenção? Não, gente. É que aquela pessoa ela tem uma dor tão grande dentro dela, ela não sabe explicar por quê. Né? Esse vazio existencial que eu conversei com vocês. E o que acontece muitas vezes, quando a gente fala em automutilação, que as pessoas falam assim, por que a pessoa se automutila? Geralmente quem está com a depressão muito alta, em grau muito alto, ou com ideações suicidas, também acaba, em algum momento, se automutilando. É porque a dor da carne, naquele momento, é maior do que a dor da alma. Então, gente, foi isso que eu posso trazer assim, para vocês, né? O Marquinhos vai falar também, nesse pouquinho de tempo, para a gente tentar olhar com carinho para essa pessoa que nos pede ajuda, que está ao nosso lado, porque é uma pessoa doente, não é uma pessoa com frescura, tá bom? Muito obrigada aí a todos. Libera aí, Marcos. Agora foi? Foi. Foi agora? Ok. Então, boa tarde a todos, né? Já faz um tempinho que a gente se encontra aqui, né? E aí nós vamos dar continuidade a essa proposta de trabalho que eu e a Norminha iniciamos em parceria esse ano, durante a pandemia, mas é um trabalho que eu já venho realizando há 3 anos, por recomendação dos amigos espirituais da Casa de Eurípides, que após uma reunião mediúnica, eles nos incentivaram a falar a verdade. Inclusive, esse estudo que nós vamos fazer de 25 minutos, 20, 25 minutos, na verdade é um seminário que chega até 3 horas, porque eles pediram, por caridade, que falássemos a verdade para com aqueles irmãos que chegam à pátria espiritual através do suicídio. Uma forma inversa de propaganda para dar medo mesmo a eles, para que eles pensem 2 vezes se vale a pena fugir da vida material
desta maneira, desta forma. Então, é um seminário tenso. É um seminário em que até a gente recomenda à equipe da casa, os dirigentes, os médios da casa, que quando perceberem algum tipo de manifestação dentro do salão, por causa de um irmão, de um filho que cometeu tal ato, de socorrer aquela alma, aquela criatura que está passando por desespero, porque nós vamos aqui falar de coisas que muitos já conhecem, mas que a doutrina espírita, através da forma, por ser uma doutrina lógica, de bom senso, ligado à verdade e à ciência, não pode deixar de falar. Então, eu vou levantar aqui o meu PowerPoint, se me permitir. Pronto. Acho que vocês já devem estar vendo aí. Eu vou só otimizá-lo aqui, um minutinho. Pronto. Todo mundo está vendo aí, né? Ok. Então, é o tema aí do nosso trabalho, dando continuidade a isso tudo que a Norma falou, mas em relação com aqueles espíritos que chegam à pátria espiritual por esta escolha, por este caminho, pela visão espírita. Nada aí é meu. Tudo aí foi tirado das obras espíritas, em especial Kardec. Então, nós vamos começar falando de André Trigueiro, que foi citado pela Norma. André Trigueiro, ao lançar esse livro, deve ter agora quase 3 anos, né, que ele lançou esse livro, Viver é a Melhor Opção. Logo na introdução, ele diz exatamente isso que está aí. O suicídio é considerado um problema de saúde pública no Brasil e no mundo. É preocupante o número de autoextermínios, que em 90%, gente, ele atualiza esses dados mensalmente no blog dele. 90% dos casos está associado àquelas patologias que a Norminha acabou de falar, que são todos de ordem mental e, acreditem vocês, facilmente diagnosticáveis e tratáveis. Então, é a falência dos órgãos públicos, não só do Brasil, que permite tal coisa. E hoje podemos até colocar um fato novo, estatisticamente falando, extremamente novo, que devido à ciência da medicina, à evolução da medicina, hoje, com muita facilidade, nós chegamos aos 90 anos e passamos dos 90 anos. Há 40 anos atrás, a média de idade do povo brasileiro é de 65 anos. Hoje chegamos com 90 anos com muita facilidade. E o André Trigueiro traz essa realidade também. A família já não está preparada para receber a terceira idade ao nosso lado com carinho, com amor, como se fosse um grande empecilho. E o André Trigueiro usa uma expressão muito forte, como se fosse um saco de cimento dentro da tua sala. O que fazer com ele? Que às vezes não tem a qualidade de vida que você gostaria de ter, está com um problema de Alzheimer, esquecimento, doenças terminais. Vamos botá-lo num asilo, vamos contratar alguém para ficar com ele aqui e a gente vai morar em outro lugar. E com isso, acreditem, atualmente no Brasil, o índice de suicídio na terceira idade aumentou em quase 100%. Em 3 anos. É para pensar, né? O que nós estamos fazendo com os nossos entes queridos. É para pensar. O suicídio, encontramos nas obras básicas de Kardec, em 3 livros em especial. Livro dos Espíritos, no Evangelho e no Céu e Inferno. No Livro dos Espíritos, entre as questões 943 e 957, onde Kardec discute o tema de forma aberta, apontando as causas e as consequências deste ato. Aí ele já começa a falar das consequências do espírito imortal
ao retornar à pátria espiritual por essa opção. No Evangelho, no capítulo das Bem-aventuranças, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, ele analisa o suicídio juntamente com a loucura. Mas o mais didático dos três é o Céu e o Inferno. Esse grande desconhecido do espírita, né? O livro Céu e Inferno, quase não é estudado nas casas espíritas. O Céu e o Inferno, ele nos traz um leque de opções, de várias graduações em que o espírito se encontra na pátria espiritual, desde o mais brutalizado pela matéria ou pela ignorância até o mais feliz. E num determinado capítulo da segunda parte, que a segunda parte são só relatos de espíritos que dizem como eu estou no plano espiritual, como eu era na Terra e como eu cheguei na pátria espiritual. E detalhe, hein? Você se acha ali no meio daquele pessoal ali. Você se acha ali. Puxa, isso aqui, esse espírito é exatamente como eu sou agora. Eu sou assim na Terra, então quando eu desencarnar, vai acontecer isso comigo lá? Extremamente didático. Extremamente didático. Então, nesse capítulo 5 da parte 2, Kardec traz os relatos dos próprios suicidas sobre o seu estado infeliz na erraticidade. Mas, pessoal, nenhum livro é melhor do que este, ao trazer a realidade do que acontece com o espírito no Vale dos Suicidas, como a Ivone Pereira nos traz em Memórias de um Suicida. É um livro difícil de ler. Foi um dos primeiros livros que eu recebi na Casa Espírita, quando entrei na mocidade, pela mão do João Carlos Cunha, um dos fundadores da casa. Só depois de 20 e poucos anos, quase 30 anos, que eu consegui ler esse livro. Aliás, eu não li, ouvi com o advento do audiobook, porque eu não passava da página 187 ou 185. Eu não saía dali, eu não conseguia ir à frente. Possivelmente, em encarnações passadas, remotas, eu estava lá com um pezinho nesse problema, ou até com os dois, né? Quem sabe? Eu não saía da página 187, até que eu decidi comprar um audiobook. Quando eu ia para o trabalho, voltava do trabalho, botava lá no carro para ouvir um CD, e aí eu consegui ouvir o livro. Verdadeira aula de doutrina espírita. Foi assim que o João Carlos me deu o livro. Não leia esse livro. Estude. Eu só consegui completar isso quase 30 anos depois. Por quê? Porque ele traz todas as razões para se cometer um suicídio. Fugir dos sofrimentos, fugir da incapacidade de resolver problemas, o próprio problema, a problemática que a norma nos trouxe, de determinados desequilíbrios psíquicos espirituais, ou físio-psíquicos espirituais. E o pior de todos, o materialismo, que está muito ligado ao item 1. Eu não quero mais sofrer. Aquele que não acredita em nada, acha que tudo vai terminar após a morte, que Deus não existe. Então, quando ele der fim à sua vida, todos os problemas vão acabar. Ao contrário, serão potencializados. Potencializados. E aí eu trago o Emmanuel, lá do livro Consolador, quando diz que a falta de fé, em muitas vezes, a falta de fé é responsável pela quase totalidade dos suicídios. Quase. Por quê? Porque num processo de obsessão, de um processo de subjugação, muitas vezes o teu inimigo espiritual, o teu obsessor, pode encaminhá-lo ao suicídio, mas de uma maneira em que você, porque você está no estágio de subjugação, que é um dos estágios mais complicados de se tratar,
onde a vítima vira fantoche, marionete na mão do obsessor, aí até esse ato ele poderá cometer. Mas a justiça divina é diferente da justiça dos homens. Deus sabe o que passa no nosso coração e no nosso pensamento. E lá no Evangelho, lá de novo no capítulo 5, Kardec fala de covardia moral. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, que ocasionam a covardia moral. Falta de fé. Sabemos que o suicídio se divide em dois tópicos bem determinados, né? Que é o suicídio direto e o indireto. O direto é aquele que há a intenção, você calcula, matematicamente perfeito, né? Matematicamente calculado, como é que se vai fazer aquilo tudo. É premeditado, é planejado. O direto é assim, mas o indireto não. Não há intenção, não é premeditado. E ele pode ser também ocasionado por abusos de toda ordem, seja na área física e moral. Todos os excessos que nós cometemos, tudo que a gente faz em excesso, traz para perto da gente irmãozinhos infelizes, que vão também gostar daquilo. Aquilo que nos apetece também apetece a eles. E eles vêm para perto da gente pelo hálito mental, pela vibração magnética do pensamento, eles são atraídos. E como nessa cena aí do copo, que vocês estão vendo aí, o cara bebendo, ele não bebe sozinho. Ninguém bebe sozinho. Ninguém se droga sozinho. É o chamado vampirismo que André Luiz nos relata, né? Você está bebendo junto com eles, que eles não podem mais segurar um copo, não podem mais pegar uma seringa e injetar na veia. Eles vão recorrer literalmente ao médium, que seria esse companheiro aí. Porque quem é o médium? É o fator de intercâmbio, de relacionamento entre a Terra e o mundo espiritual. E ele vai beber para eles. Ele vai se drogar para eles, seja drogas lícitas ou ilícitas. Olha a complicação. O primeiro grande choque que o espírita suicida encontra quando chega na pátria espiritual é que ele se vê vivo. E aí começam os tormentos da obsessão. Aquele que se jogou do vale, que se jogou lá do precipício, ele vai sentir o vácuo embaixo dele a cada segundo e a sensação de queda a cada segundo. Aquele que deu um tiro na têmpora vai sentir a bala entrando na cabeça a cada segundo e o sangue que não para de escorrer. Gente, não existe sofrimento maior. Por isso que as casas espíritas dedicam alguns dias do seu mês de estudo, de evangelho, cultos diários, para estudar ou para orar junto aos irmãos suicidas. Não há prova mais terrível. Kardec nos diz, lá no Céu e Inferno, que muitas vezes o suicida acompanha a decomposição do corpo físico, célula por célula, enquanto a energia vital está latente ali no perispírito dele. Que prova, gente! Quando descobre que a morte não existe, que a dor que o afligia foi potencialmente agravada pelas consequências do seu ato, ele grita, se desespera. É um grande choque.
E para quem procurava uma solução fácil, o desapontamento é evidente. E quais são essas consequências do suicídio? Primeiro, é aquilo que a gente falou. O problema não foi resolvido. Ele vai continuar sofrendo em nível maior. O sofrimento vai ser potencializado. Ele vai se situar em regiões desse tipo que está aí, sem nenhum tipo de vegetação, o sol não entra, a luz não entra. Olha o solo, como é que ele é. São regiões de sofrimento que o livro da Ivone descreve muito bem. Para onde eles vão? Ora, você já está vendo aí uma perspectiva. É exatamente esse o cenário que no início do livro ou do filme Nosso Lar, eles conseguiram retratar de uma maneira magnífica. É aquilo ali mesmo, o chamado Vale dos Suicidas. A natureza não tem beleza alguma. As cidades, se existir algum tipo de edificação, são completamente bizarras. O relevo, como nós falamos, é árido, áspero, sem vegetação, sem paisagem. O trânsito está temporariamente interditado para aqueles irmãos mais evoluídos ou para que vocês possam se deslocar para um local melhor. Não pode, você está preso ali, completamente preso. E muitas vezes eles chegam para socorrer e você nem percebe, porque a tua vibração ainda está voltada à matéria, nos bens materiais, no orgulho, na vaidade. O outro item são os tormentos, como eu acabei de dizer, a sensação do choque, quando se joga de um precipício, de se sentir completamente destruído fisicamente. Relatos daqueles que se jogaram embaixo do trem, sentindo as rodas do trem passando sobre o corpo, a cada segundo, o sofrimento não para, o tormento não para, não consegue dormir, pesadelos constantes, visões apavorantes. As lesões, claro, pela lei de ação e reação, você, na outra ou na próxima reencarnação, que você deverá se programar, sim, para tentar resolver esse problema. Por isso que nós vemos casos de reencarnações com suicídios sucessivos, porque a pessoa não consegue vencer a dificuldade. E quando chega no momento de provar que vai vencer, ela cai, ela fracassa e se suicida mais uma vez. E isso vai lesionando o corpo psicossomático, o corpo perispiritual, que vai refletir no corpo somático, lá na outra encarnação. É lei de ação e reação. E o sexto item, que talvez seja o verdadeiro inferno. Se existe inferno na pátria espiritual, é o inferno mental, de saber que você desperdiçou o seu tempo, o valioso tempo, em coisas completamente insignificantes. Não só no caso do suicídio, que ele perdeu lá 30, 40, 60 anos de vida que ele programou na pátria espiritual e que foi estancada. Não, eu estou falando do teu dia a dia, do meu dia a dia, das preferências, das oportunidades. Quando você se vê envolvido em coisas extremamente improdutivas, em que poderia ser o tempo dedicado no bem. É isso que a nossa consciência vai nos cobrar quando chegar na pátria espiritual. E aqui vocês estão vendo o grupo de amigos que estão sendo enviados, nós vamos falar sobre isso
quem envia esses irmãos, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Repare aquilo que eu falei, eles não são observados. São comunidades, são voluntários que visitam constantemente esses irmãozinhos que, como vocês podem ver na figura aqui do lado direito, já não tem nem mais a formatação perispirítica hominal. No livro, outro livro também forte, né, que é o livro Libertação, nós encontramos lá a licantropia. André Luiz nos explica exatamente isso. E o espírito obsessor que manda naquele infeliz que está lá, ele diz: você é uma loba, você é uma loba. E ela começa a se transformar, o seu perispírito começa a se transformar numa loba, num animal. Olha a figura quase humana que alguns têm. Olha aqui, ó. Quase humana. Aqui também, desse lado esquerdo. E a turma vai passando para tentar resgatar aqueles que podem ser resgatados, porque isso depende de cada um. É um momento totalmente individual. A pessoa também tem que querer. Por isso que André Luiz levou 9 anos. Mas ele, quando fez aquela prece extremamente pura e verdadeira, uma luz saiu do seu peito e eles foram lá, localizá-lo e trouxeram numa maca para o nosso lar. Olha essa turma aí. E nós vemos aí Bezerra de Menezes também. Eventualmente, ele está lá também ajudando. Nós vemos também, essa imagem é do livro Voltei, né? O irmão Jacó também é convidado a seguir esses companheiros, e a descrição dele do Vale dos Suicidas também é muito forte. Mas quem é que coordena essa comunidade de benfeitores espirituais? Porque Deus também não abandona os suicidas. A lei de ação e reação existe, sim, para nos ensinar, para nos educar. Mas quem comanda essa legião amorosa que socorre, muitas vezes sem a gente saber que estamos sendo socorridos e amparados? É esta aqui, ó. Maria, mãe de Jesus. Vocês sabem qual foi o primeiro atendimento ao suicida que ela realizou? Ela estava ainda encarnada com Judas. Orou muito por Judas. Jesus também foi ao seu encontro. E a partir daquele momento, ela se dedicou completamente aos suicidas. É a chamada colônia correcional da Legião dos Servos de Maria. Colônia correcional da Legião dos Servos de Maria. E a Ivone explica isso muito bem. Como é que essa colônia correcional funciona? É uma obra evangélica, assistencial, multirreligiosa, não é espírita, não, multirreligiosa, que atende apenas aos suicidas. Os seus dirigentes, servidores, agem em nome de Maria Santíssima, que é a mentora do projeto e a orientadora maior dessa colônia correcional. Graças a Deus, temos Maria, né, nesse trabalho, à frente desse trabalho, a mãe das mães. Né? Para ela, todos os suicidas são seus filhos, que merecem carinho. Para finalizar, um material que, quando eu era da mocidade da casa de Eurípides, isso aí já tem 42 anos, nos chegou como um projeto pontual da FEB. Era para ser uma campanha de 3 semanas ou 3 meses, no máximo. O combate ao suicídio. Respeitemos a vida, suicídio não. Esse projeto deu tão certo que esse projeto existe até hoje na federação. E não só ele.
E não só ele, também esses aqui. Ó. Se não me engano, há pouco tempo, a CERJ enviava, através da FEB, enviava para as várias casas espíritas esses folhetos. Eu agora, devido à pandemia, devido também aos sérios problemas financeiros que a CERJ está passando também, eu não sei se esse projeto continua. Até poderia perguntar, eu sou da área de planejamento estratégico da CERJ, poderia até perguntar a Ângela Delu, mas eu esqueci. Mas, olha só, os projetos como aumentaram, né? Agora temos também da violência, não? Todos eles, respeitemos a vida, né? Então, tem da violência, não, aborto, não, que veio logo depois do suicídio, eutanásia, não, e drogas, não. E são folhetos interessantes, porque atrás dessa... Isso aí é a parte de frente, né? Frontal do folheto. Na parte de trás, você vê todas as rendações, as profilaxias que a FEB pode dar em poucas linhas àqueles que leram esse material. Eu acho que ainda é possível conseguir, né? A gráfica da FEB se encontra agora em Brasília, né? No segundo subsolo lá da FEB de Brasília. Eu creio que eles continuam fazendo isso, mas eu não sei se a CERJ continua distribuindo. O CERJ, perdão, não é a CERJ. O CERJ continua distribuindo. Irmãos, eu creio que com isso aí a gente deu bastante material para reflexão. Eu não vou me estender muito, porque daqui a pouquinho tem o Alcidão, né? O Alcides vai lá no culto do Eurípides daqui a pouquinho, e eu não quero perder o Alcides lá no Eurípides, não, né? Porque a palestra boa garantida. Então, fica aqui, até se a Sâmia até puder, vou até pedir o auxílio da Sâmia ou da Norminha, se puder botar aí o link, né, para a nossa reunião, para quem quiser assistir o Alcides, que é prazer, é uma palestra prazerosa na certa, né? Então, quem quiser assistir o Alcides daqui a pouquinho, o nosso culto ecumênico lá no Eurípides, pode estar lá conosco às 18 horas, daqui a pouquinho. Um abraço para todos e eu espero que tenha deixado muita reflexão para todos vocês aí. Muito paz. Marcos e Norma, a gente não tem palavras para agradecer o carinho com que vocês trouxeram esse tema tão pesado, tão difícil. Eu acredito que muitos de nós nos emocionamos em alguns momentos, porque quem de nós não tem ou não teve um parente, um amigo muito próximo que cometeu suicídio. Então, a nossa cabeça vai exatamente da forma como você falou e descreveu, que está muito bem nas Memórias do Suicida, a este vale, a esse sofrimento, que nós possamos continuar acompanhando você e Norma nesse trabalho tão bonito de levar, né, esse assunto, como a Norma falou, de forma esclarecida ao maior número de pessoas que a gente puder. Nós te agradecemos imensamente. Agradecemos a vocês dois. Que Deus abençoe e continue iluminando esse caminho que vocês escolheram. A gente vai terminando, eu passo para a Jane, para ela poder fazer a nossa prece final. Jane? Bom, obrigada. Pronto, obrigada, Norminha. Obrigada, Marcos, pelas vibrações do estudo, pela dedicação, né? Pelo envolvimento, porque existem temas que, para serem falados, precisa ter envolvimento, né? E, mais uma vez, agradecendo a equipe da Casa de Eurípides, a equipe da nossa querida Ivone Pereira, que, com certeza, está envolvendo o trabalho de vocês, inspirando muito. Então, vamos elevar mais uma vez o nosso pensamento, porque compreendemos a cada dia a nossa responsabilidade em ser instrumentos de amor, instrumentos de bondade, instrumentos de socorro. Ó Senhor, como é bom poder olhar para o alto e perceber a beleza da vida, perceber a oportunidade que era uma encarnação.
Oportunidade esta, Senhor, que na medida que convivemos uns com os outros, descobrimos as necessidades da alma e as necessidades de crescimento. Quando damos as mãos, vencemos as nossas provas. Quando olhamos para dentro de verdade, temos mais forças para romper com as barreiras internas, com os conflitos existenciais, para despertarmos para as reais necessidades da nossa existência. Que esses ensinamentos preencham o nosso coração, para que nos momentos de conflito da alma, Senhor, possamos lembrar que não estamos sozinhos. Temos amigos, temos irmãos e temos, acima de tudo, Senhor, as tuas mãos e de Maria de Nazaré a envolver os nossos espíritos. Que a tua bondade possa iluminar a mente e o coração daqueles irmãos que se encontram em maior fragilidade e que essas vibrações de bondade, de amor, possam chegar até a eles e já cometeram o ato. Que a tua luz benfazeja abasteça o nosso coração, que irmão João e doutor Bezerra possam nos envolver em mais uma noite de estudo, crescimento, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, nós damos então por encerrado, agradecendo mais uma vez ao Marcos, à Norma e a toda a espiritualidade que esteve com a gente durante esse estudo, que eu acho que foi fundamental para todos nós. Então, é com muito carinho que eu agradeço mais uma vez ao Marcos e à Norma, e a gente dá por encerrado o nosso trabalho. Eu vou aqui liberar os microfones para que a gente possa dar tchau com muito carinho. Um beijo no coração de vocês. Muita gratidão. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Boa Com noite. Deus. Muito obrigada. Boa noite. Gente. Boa noite. Até daqui a pouco. Tchau. É. Tchau, tchau.